Fala galera do meu canal, sejam todos bem-vindos. E neste vídeo eu vim aqui falar acerca de como estudar para linguagens e exatas. Em especial vou dar destaque às matérias de redação e matemática. Bom galera, a pedido de muitas pessoas aqui no meu canal, para mim postar vídeos sobre como efetivar o estudo no processo de matemática e redação, eu vim aqui fazer um vídeo em resumo, complementando essas duas áreas de conhecimento super importantes, eu diria que as áreas mais de suma importância nesse exame. Eu percebi que elas estão super interligadas, tanto áreas de matemática como redação de linguagens. Por quê? Porque podemos perceber que as linguagens seriam os estudos dos códigos e matemática também é os códigos mais ligados à numeração desses códigos. Então, o que eu observei, por exemplo, quando eu fui fazer o estudo do idiomas francês, eu percebi que esse idioma ele faz super a interação entre a matemática com a linguagem, como é observado, por exemplo, quando porque antes de aprender o francês, eu tive que aprimorar, estudar mais sobre matemática, porque a definição dos números nessa linguagem é efetivada conforme os códigos, a numeração matemática, como, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o número 2470, na nossa linguagem portuguesa, ela seria uma numeração mais direta. Nas outras demais linguagens também, como o inglês, seria 2517, em espanhol seria 2470, e em francês, para dificultar um pouco a nossa vida de estudantes, eles aprimoraram a linguagem, fazendo uso da matemática, e essa numeração seria 2470. Por que 70? Porque o francês ele multiplica os números ou soma, por exemplo, seria o 70 com mais 10. E, por exemplo, o 80 seria 20 vezes 4, que é o 80. E assim sucessivamente, galera. É um pouco complexo, mas se você estudar, você vai aprender. É interessante como essa interação da linguagem com a matemática ocorre nesse idioma. E ele ocorre de outras formas, não só nesse idioma, mas no nosso também. Como, por exemplo, quando a gente vai efetivar o uso do tempo, né, na hora em si, você fala 15 para as 5, no francês somente eles 5 pour les 15 pour les 5, você também faz o uso da matemática na questão do tempo. E é interessante, galera, vou contar para vocês uma coisa super interessante que eu percebi, que é incrível como muitos jovens da minha idade vieram até mim e perguntar, com um relógio no braço, me perguntar as horas, simplesmente pelo fato de não saber a numeração em números romanos. Galera, eu acho isso uma deficiência intelectual braba, inadmissível. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Mas, infelizmente, isso acontece. Muitos indivíduos da nossa geração, muitos indivíduos jovens, não têm conhecimento básico da matemática. Bom, e vamos direto ao ponto, vamos direto ao assunto. Eu poderia muito bem resumir aqui os estudos da redação e da matemática simplesmente com uma frase: busquem o conhecimento e apenas estudem. Mas eu estaria sendo muito redundante. Então, para exemplificar a forma com a qual eu efetivava o ensino dessas áreas, eu vou demonstrar aqui para vocês, porque de fato, galera, só se aprende essas matérias de fato estudando, praticando. Todo conhecimento é assim, ele é gradativamente absorvido se você efetivar, se você está entrando em contato ali diretamente com esse conhecimento. No estudo de redação, como vou aqui mostrar para vocês o quanto de redações que eu efetivei somente neste ano de 2025. Como vocês podem ver, são muitas redações que eu efetivei somente
neste ano. E é assim, galera, prática, 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 que a prática vai te levar à perfeição, ou pelo menos próximo dela. Então, você tem que estar diretamente ali praticando para você pegar, você se aprimorar a sua escrita e tornar, e passar a entender, passar a entender as regras do jogo, para poder efetivar uma excelente redação, 900 mais, quiçá, estão sonhados 1000 pontos. E na área de matemática, eu simplesmente também fazia o mesmo, prática, prática, prática. Eu tenho um quadro aqui em casa, eu tenho um quadro branco aqui em casa, na qual eu, de vez em quando, eu faço uso dele, eu vou lá e faço vários cálculos aleatórios de matemática. A matemática, enfim, galera, a matemática também exige isso. Cálculos, práticas constantes para você estar aprimorando o seu raciocínio intelectual, para você estar ali tornando assim o seu raciocínio lógico mais frenético e esporádico. E é assim, galera, como vocês podem ver aqui neste livrinho, esse é um dos meus livrinhos de matemática, que eu estou utilizando para estudar matemática. As pessoas, nossa, mas é muita coisa. Sim, galera. Vocês estão achando que estudar para medicina é bagunça? Estudar para medicina não é bagunça, não. Bagunça não. Não é bagunça não, viado. Bagunça não. É muito, muito árduo, é muito difícil e necessário para você almejar a sua aprovação. E para complementar essa prática dos estudos diários, de efetivação de redações e cálculo diário, eu dou a dica para vocês, dicas mais práticas, porém são clichês, mas são necessárias, que é a efetivação de provas anteriores do Enem. É super importante você efetivar elas e simular elas como se fossem no dia oficial da prova, para você já ter ali você já ter familiaridade com o tempo de prova e tudo mais. Outra dica que eu dou para vocês é vocês acessarem canais que ensinam desde a base da matemática. Eu aprendi matemática assim, eu confesso que na minha educação, na minha época de escola, eu gostava das matérias de matemática e português, eu saía muito bem nelas, mas eu confesso assim que eu não era assim as minhas áreas favoritas. Eu acho que eu gostava mais de ciências, assim, essas áreas, porque normalmente os estudantes que almejam essas áreas assim, de medicina, eles têm uma paixão maior por natureza, isso é mais comum. Então, mas eu sempre saí bem, tipo, eu tirava notas excelentes em matemática, notas 9, 10, 9, sempre me saía super bem, porém não era a minha matéria favorita. Então, mas você tem que ter o estímulo. A matemática é aquela coisa, ou você ama ou você odeia. Normalmente eu percebi que estudantes que odeiam a matemática é porque, de fato, tem aquele pensamento fechado, não se de um conhecimento mais... não se abre para poder aprender a matéria no que é, de fato, tem um pensamento mais pragmático da matéria em si, tipo, eu não consigo, já coloca assim um empecilho para poder aprender a matéria e isso não é a maneira correta. Quando você tem desafios, quando você não tem conhecimento sobre certas coisas, você tem que procurar sim esse conhecimento, porque, galera, ser burro é uma coisa, agora ser ultra burro e continuar na burrice é inadmissível. Infelizmente, nossa geração não sabe procurar o conhecimento de forma eficaz e produtiva, porque nós devemos agradecer a tecnologia por facilitar o acesso à educação e muitos não já sabendo usufruir disso. Nossos avós, nossos antepassados, infelizmente, eles não tinham toda essa bagagem intelectual de maneira facilitada que incrivelmente nós temos, mas eles, mesmo não tendo, eu percebi que eles buscavam efetivar o conhecimento através de livros, enciclopédias, e essas são as minhas dicas que eu dou. De fato, é isso. Estudar redação em matemática é um conhecimento que exige uma grande construção e solidificação do seu saber. Não tem outra saída. Você tem que sentar sua bundinha na cadeira e estudar
para poder a sua aprovação chegar. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho, inscreva-se no canal. Beijo a todos. Tchau!